Axé, vamos lá então falar de animismo positivo, negativo e a mistificação na Umbanda. Tá certo? Um tema polêmico aí também, que a gente pode estar discutindo mais lá no nosso grupo secreto de alunos, tá bom? A gente se vê lá, logicamente, para tratar todo desses assuntos polêmicos e também os demais assuntos de dúvidas, a gente está lá, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que separar uma coisa da outra. Animismo não é mistificação e mistificação não é animismo, tá certo? O animismo, primeiramente, seria, né, o psiquismo humano atuando sem a interferência de uma entidade espiritual em determinado momento da manifestação mediúnica ou na sua totalidade. Que quando ele se torna na totalidade, aí passa de animismo para mistificação, né? Que aí a gente tem uma mistificação mediúnica do qual o psiquismo humano do médium está atuando 100% sem a presença de uma entidade espiritual, e ali se passa uma mistificação, tá certo? Quando existe, na verdade, o mecanismo da incorporação, onde duas manifestações de consciências estão atuando naquele momento, em alguns momentos existe o animismo, ou seja, a participação da consciência do médium na atuação da entidade. Aí sim é animismo, e ele tem duas versões, a positiva e a negativa. Isso é muito interessante a gente saber diferenciar e saber que isso ocorre sim no sistema mediúnico de incorporação, seja ele da Umbanda ou de qualquer outra religião espiritualista que você tenha os mecanismos de incorporação. Tá certo? Vamos separar cada um deles agora. Vou falar primeiramente do positivo, né, o animismo positivo, quando hoje nós temos condições, através dos estudos, dos cursos, das literaturas, enfim, de toda essa informação que a gente tem, dos próprios conhecimentos passados pelas entidades espirituais, pelos nossos sacerdotes do terreiro, enfim. A gente tem uma ampla dimensão de estudos para a gente estar aprendendo e a evoluir nesse sentido doutrinário e fundamental dentro da nossa religião. Sendo assim, nós temos condições hoje, né, claramente que médiuns que vão atrás, que correm, que têm esse conhecimento, de atuar em alguns momentos da nossa incorporação na forma positiva. Né? Como isso ocorre? Naqueles momentos, talvez, que a gente precisa intervir de alguma forma para alguma questão material, ou que envolve um médium, ou a situação ali em contexto no terreiro, a gente interfere positivamente no mecanismo da incorporação para auxiliar a entidade em algum aspecto. Vou dar um exemplo aqui, cru, vamos dizer aqui que a entidade precise de um fósforo, ou precise de algum elemento para o trabalho, seja ele qual for. Quem sabe onde está esse elemento é o médium. Né? Tem uma caixinha, deve ter um kit, né? O famoso kit macumba que a gente fala, né? Com os nossos apetrechos ali, né? Ou deve ter um armário ou alguma coisa ali no terreiro, né? Tá servindo esses elementos ali para o trabalho, né? A entidade, logicamente, como ela convive no terreiro, ela sabe também, mas se for uma questão pessoal do médium, um kit que você deixou em determinado lugar, ou deixou num lugar diferente que você não deixa de costume, você pode interferir de forma positiva com o seu animismo para pegar isso na ausência de um cambone, por exemplo. Né? O cambone pode estar preocupado, como a gente já ensinou isso em aulas anteriores, com os assistentes, ou desenvolvendo trabalho com os assistentes, e ali naquele momento a entidade precisa de um fósforo, de uma vela, ou uma pemba, alguma coisa ali que esteja nos seus apetrechos, você sabe onde está, você pode usar seu animismo positivo nesse momento, interferindo na ação mediúnica ali, para estar pegando esse objeto e servindo o seu guia. Isso é um animismo positivo, básico, simples assim, né? Sem muito conflito, direto ao ponto. Tá certo? E o animismo negativo é quando a gente interfere dessa mesma forma, só que dentro de um padrão negativo. Por exemplo, se o médium tem um interesse pessoal naquela consulta, naquele passe, ou de alguma questão que está envolvida naquele trabalho, e acaba interferindo na ação mediúnica, ali na ação de incorporação, de uma forma negativa para se promover ou qualquer outra coisa do tipo. Então, nesse caso, se torna um animismo negativo do qual o médium está usando indevidamente a sua consciência para uso pessoal, uso próprio, ou intervir em alguma situação de forma negativa. Direto ao ponto, simples assim. Tá certo? Muitas vezes, se isso acontece, geralmente as entidades mesmas puxam, né? Costumam puxar a orelha do médium, né? Ou os próprios sacerdotes, ou os dirigentes acabam percebendo e acabam orientando, né? Os médiuns nessa questão.
mas se persiste, muitas vezes as entidades até também, como uma forma ali de corrigir, uma forma de correção ao médium, também acabam se afastando do médium, e aí passa a se tornar uma mistificação, né? Onde não tem atuação do plano espiritual, não temos ali duas consciências trabalhando em conjunto, e o psiquismo do médium acaba atuando 100% no trabalho, e aí sim a gente tem uma mistificação no mediúnico, né? Aí é um pouco mais sério, e aí também as questões devem ser corrigidas pelo próprio médium, pelos guias espirituais, pelos sacerdotes, enfim, né? Hoje em dia, eu particularmente por aqui faz tempo que eu não vejo, mas existe e acontece sim, tá certo? E a gente tem que estar sempre atento a isso, e acredito que também visualizar isso de uma outra forma, não muito repressora também. Acho que a gente deve ter bom senso, equilíbrio, flexibilidade, assim como sempre falam os nossos malandros, né? Um jogo de cintura para saber lidar com a situação e orientar esse médium e colocar ele na linha. Afinal, a gente está dentro de uma casa de caridade, um terreiro, onde a gente está para ajudar as pessoas e não repreender, né? Então a gente tem que ter essa consciência de tentar ajudar ao máximo essas pessoas, ao invés de já escorraçar, ou tirar, ou cortar, enfim, né? Então a gente está para ajudar, então a gente tem que tentar ajudar ao máximo, logicamente que as pessoas também têm que querer ser ajudadas, senão aí fica difícil, tá certo? Mas o intuito do curso não é esse, o intuito do curso é falar as diferenças entre animismo positivo, negativo e mistificação, e acho que eu consegui, com essas palavras, esclarecer vocês em relação a isso, tá bom? Se caso ficou alguma dúvida, a gente está lá no grupo secreto, e a gente vai estar tirando as dúvidas por lá, e falando um pouquinho mais sobre isso, logicamente, tá certo? Então, nessa aula é isso que eu tinha para dizer. Até a próxima aula. Axé no seu coração.